Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um webinar Segurança na Prática. Sou Bruno Lima, faço parte do time de pré-vendas da Feature. Hoje conosco está o Gustavo Mendes, que é Sales Engineer da ForcePoint, né? Um dos nossos parceiros estratégicos. Gustavo, seja bem-vindo, obrigado, né, por estar aqui conosco em mais esse webinar. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite aí, pela parceria e esperamos aí mostrar um conteúdo bacana para todo mundo. Legal. Pessoal, fiquem à vontade para fazer suas perguntas através do Q&A. Inicialmente, nós vamos fazer uma apresentação da nossa oferta Feature. Logo em seguida, o Gustavo fará uma apresentação com uma demonstração da plataforma unificada da ForcePoint para endereçar esse tema que nós vamos tratar hoje. E fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Sejam bem-vindos e aproveitem esse webinar. Vou compartilhar aqui minha tela. Imagino que já aparece para vocês. Então, o webinar de hoje, né, temos como tema Proteja sua força de trabalho híbrida de forma simplificada. É um tema aí que está cada vez mais relevante e nós vamos, né, trazer essa visão de todo esse ecossistema, de como que a Feature, juntamente com a ForcePoint, endereça esse desafio que os gestores, as operações de segurança enfrentam hoje. Então, falando de panorama atual, né, pessoal, a gente tem acompanhado aí ao longo dos anos que as companhias elas vêm sofrendo, né, uma transformação digital, né, até para continuarem competitivas, né, elas têm a necessidade de digitalizar, de informatizar os seus processos que eram manuais para que consigam entregar, né, produtos e serviços de qualidade, né. E aí, em 2020, surgiu aí também veio, né, a pandemia de Covid-19 que acelerou ainda mais essa transformação digital e principalmente, no que diz respeito ao trabalho remoto, a essa força de trabalho remota, híbrida, né, que a gente tem hoje consolidada, né. Então, esse é um grande desafio aí que as companhias têm enfrentado. E um outro fator é a adoção em nuvem, né, essa transformação digital, tem, levado as empresas a adotarem nuvem, né, migrar para a nuvem em busca de escalabilidade, de flexibilidade, até para atender essa carga de trabalho que está em diversos locais. Então, nuvem hoje tá cada vez mais sendo adotada, né. Um outro fator, né, é a mobilidade, né, a gente utiliza atualmente, né, dispositivos móveis, notebooks, né, então e dispositivos esses que nem sempre é da companhia, né, muitas das vezes ele é do próprio colaborador que, com a pandemia, ele teve que utilizar para conseguir executar o seu trabalho. E o trabalho remoto, né, que está aí, né, veio para ficar, então as empresas que estavam ali engatinhando foram forçadas a migrar para a nuvem, né, porque com a pandemia, teve que trabalhar de alguma forma, as operações tiveram que seguir de alguma forma, e esse trabalho remoto híbrido aí, ele veio para ficar, né, então cada vez mais sendo utilizado. E necessidade de acesso de qualquer lugar, né, isso é evidente que os colaboradores hoje eles precisam acessar as informações, a qualquer momento e de qualquer lugar, seja em viagem, seja, às vezes até em um supermercado, você está ali acessando do seu e-mail, acessando uma plataforma ou outra para poder ter acesso à informação, para poder executar o seu trabalho de fato. Porém, todo esse ecossistema ele traz alguns desafios, né, para as companhias. Primeiro, né, com a transformação digital, a adoção em nuvem, diversos dispositivos ali, gerenciados ou não, cresce
a superfície de ataque, né. Então antes a companhia ela estava ali dentro de um perímetro bem definido, então ela se preocupava apenas com aquele universo, agora ela precisa, né, ter visibilidade e controlar o que está fora da companhia, o que está na nuvem, o que está no dispositivo do colaborador que está fora da empresa. E, consequentemente, o crescimento das ameaças, né? Ameaças a cada dia só crescem, estão cada vez mais sofisticadas para explorar essa superfície de ataques que são diversas. Informação, né, é o principal bem aí da companhia. No passado a gente tinha informação ali dentro do perímetro bem definido também, mas hoje a informação ela está on-premise, ela está no dispositivo do usuário, ela está na aplicação que é pública, ela está, né, em diversos pontos agora, né. Então, esse é um grande desafio, proteger essa informação que está em diversos dispositivos, em diversos locais. Temos aí também as regulamentações, as legislações, né, que vêm para ajudar as companhias a se proteger contra cybercrime, contra as ameaças, porém, ela precisa, né, executar um mínimo ali dessas regulamentações para elevar o seu nível, né, e se ela não executar, ela pode sofrer sanções, pode perder negócio. E escassez de mão de obra, né, um outro desafio, né, as equipes de operação de segurança, né, que normalmente são enxutas, né, tem um grande desafio aí para operacionalizar todas essas tecnologias para proteger esse usuário que está fora, para proteger essas cargas de trabalho que estão em nuvem, que estão on-premise. Então, todo ecossistema traz, esses desafios que nós vamos apresentar logo à frente. E o que essa carga de trabalho híbrida, né, precisa acessar, né? O que normalmente eles acessam? Primeiro, e-mail de colaboração, né, e aplicações em nuvem, né, então o e-mail aí continua sendo uma das ferramentas mais utilizadas, né, então precisa acessar e-mail, trocar e-mail. Acesso, né, ao web, né, então, precisa acessar sites, né, aplicações web para executar seus trabalhos, e esse é um outro fator que a gente sabe que tem muitos vetores de ataque que se utiliza de aplicações web, de sites para infectar as estações desses usuários. Acesso e login a aplicações web, né, como eu falei, as aplicações, ela não estão só on-premise, ela tem aplicações em nuvem, né, em diversos locais, então essa carga de trabalho híbrida precisa acessar essas aplicações e acessar ainda o que está na infraestrutura interna da companhia. Então, essas são as principais necessidades de acesso desses usuários. Porém, a gente tem aí, né, as ameaças iminentes que que preocupa, né, toda essa carga de trabalho e os gestores de segurança, né, então a gente precisa proteger. E quais são elas, né? Primeiro, recebimento aí de conteúdo malicioso com artefato do tipo ransomware, né. A gente sabe que o ransomware é um tipo de malware que vem crescendo a cada dia mais, então é preciso ter controles para proteger contra esse tipo de ameaça. Phishing, né, cada vez mais sofisticados e personalizados, né, para tentar, eh, infiltrar, né, coletar informações da companhia através desse mecanismo aí que é um dos mais utilizados também. Roubo e vazamento de credencial, né, então esse é uma outra ameaça que é bastante utilizada. E uma outra ameaça é acessar websites fraudulentos e maliciosos. E sem uma solução de controle, os usuários eles estarão a um clique de iniciar um incidente crítico, né, pessoal. Então, esse é preciso ter ferramentas de controle para proteger o máximo possível que esses usuários cliquem em links maliciosos e coloque tudo por água abaixo, né. E como, né, que a gente protege essa carga de trabalho, esses usuários, né? Primeiro, através de proteção contra ameaças a nível de e-mail, né. E quando a gente fala de proteção que vai além do e-mail, é algo que vai além da tradicional solução de segurança, né, de e-mail, né, ter
uma tecnologia que utiliza machine learning, inteligência artificial, através de soluções baseadas no conceito SaaS, né? Ou seja, é uma plataforma, uma solução que vai analisar eh, o os sites, né, que aqueles usuários estão acessando, controlando, né, uso de ferramentas em nuvem e etc. Um outro ponto muito importante é a proteção de credenciais com múltiplo fator de autenticação, né. É preciso, né, utilizar mecanismos de MFA para, em caso de perda ou vazamento da credencial de algum usuário, o colaborador a gente tenha mais uma camada ali, né, de segurança para evitar que o atacante consiga, ter acesso às informações da companhia. E com acesso seguro, através de soluções baseadas em Zero Trust, né. Eh, é preciso ter mecanismos que vai avaliar a postura daquele usuário, né, conceder o acesso àquele usuário somente ao que ele precisa de fato, né. Então, esse conjunto, né, de tecnologias, né, a gente está falando de tecnologias de proteção, né, para proteger as diversas camadas dessa carga de força de trabalho híbrida, né. Porém, a gente tem que pensar também na proteção do ponto de vista de planejamento, né. No caso, por exemplo, com um programa de conscientização, né, a gente precisa conscientizar esses usuários, essa carga de trabalho, para que, quando ele receber um artefato malicioso, um e-mail malicioso, ele precisa saber o mínimo, né, eh, se ele vai clicar naquele link malicioso ou não, né. Então ele é preciso conscientizar para que, ele tenha um mínimo de conhecimento, né, de possíveis e-mails maliciosos ou qualquer outro tipo de link que ele possa clicar. Perfeito? E agora eu convido o Gustavo, né, para apresentar a plataforma da ForcePoint, né, uma das plataformas que nós utilizamos para compor essa nossa solução de proteção de usuários. Fica à vontade, Gustavo. Obrigado, Bruno. Excelente introdução. Vou compartilhar aqui, pessoal. É, muito bom. Então, na verdade, eu vou aproveitar o momento, como o Bruno colocou, acho que a ideia é realmente na prática, né? Então, eu vou amarrar os pontos que o Bruno colocou nessa introdução, né? Mas falando um pouquinho aqui do Force Point One, né? Então, mostrando um pouquinho aqui dos principais fatores, né? Nessa questão de transformação, de híbrido, né? Força híbrida, e mostrando na prática para vocês isso com uma demonstração, né? Então, o Force Point One, ele tem como um dos pontos principais a gente fazer a segurança, né? Principalmente dos acessos, né? Controlar e proteger os acessos dos usuários de qualquer localidade, né? Que ele estiver. E para nós, né? Que estamos administrando, ou enfim, a gente que está na parte de gestão, que seja algo simplificado, né? Então, é muito o direcionamento que a gente coloca aqui na nossa plataforma do ForcePoint One e, na verdade, em toda a estratégia de segurança da ForcePoint, a gente está falando de segurança de uma forma simplificada, assim também interligando os conceitos, como o Bruno colocou, de SaaS, né, convergência de segurança em nuvem, com o conceito de Zero Trust também, que é não confiar em nada, né, não confiar em ninguém, sempre verificar, sempre proteger, né? Então, dentro da nossa plataforma, a gente endereça esses pontos, até porque os cenários, né, que o Bruno colocou aí logo de início, nos levam a isso, né? Então, apenas pincelando, né, e amarrando esses pontos antes da gente ir para a prática de fato, né?
Então, o cenário, forçadamente, a gente passou, né, por uma transformação ou passamos para um modelo remoto de forma forçada, mas também de por outros motivos não forçados também migramos ou transformamos um modo como a gente lidar com conectividade ou lidar com acesso aos dados, né? Então, questões de perímetros, questões de acesso, de onde as pessoas estão trabalhando, né? Então, hoje não existe mais um só lugar da onde as pessoas se conectam, de onde os colaboradores se conectam, né? Eles trabalham de qualquer lugar, né? Os dados hoje são os mais críticos para o negócio e é um perímetro em volta do dado que a gente precisa olhar, né? Não existe mais um perímetro como uma fortaleza, né? A gente está falando de um perímetro mais em volta dos dados que são muito críticos para a empresa, ou até um perímetro em volta do usuário também, né? Por quê, né? Muitas ou grande parte, ou enfim, o cenário atual de ataques, né, de problemas relacionados a ameaças e até de vazamento de dados, está em constante ascensão, né? E todos esses pontos trazem para a gente uma complexidade grande, né? Então, a ideia é que, mesmo que a gente esteja nessa transformação para cloud, né? Esteja nessa transformação indo para a nuvem, usando aplicações em nuvem, usando infraestrutura em nuvem, mas os usuários, os colaboradores ainda permanecem em casa ou estão no modelo híbrido de trabalho, juntamente com um modelo híbrido de infraestrutura, né, que a gente tem atualmente. Então, existe dois híbridos aqui, né? Existe uma força de trabalho híbrida, no sentido de as pessoas estão em qualquer lugar, mas também vão ao escritório periodicamente. Existe o híbrido, que as empresas ainda têm um escritório, mas os colaboradores estão mais flexíveis, né, quanto à presença física. Então, isso torna complexo, né? E essa transformação traz para a gente alguns pontos aí de fragmentação nessas questões, né? Como que a gente gerencia, como que a gente estende política de segurança para os usuários que estão remotos, da mesma forma dos usuários que estão local dentro do perímetro, né, da empresa. Como que a gente faz a segurança dos recursos que estão on-premise, mas também dos recursos que estão em cloud, ou em torno da informação, né, que pode estar em qualquer um dessas duas localidades, né, em cloud ou on-premise, e também a visibilidade, né? Como que a gente consegue saber o que o usuário está acessando, como que ele está acessando, ou da onde que ele está acessando as informações confidenciais da empresa, né? Então, nesse caminho que a gente encontra algumas dificuldades e algumas complexidades, né? E sempre a ameaça aqui do nosso lado, né? Fungando aqui no cangote, né? A gente tem todas essas complexidades e ainda assim essa questão de ataques ainda nos assombra constantemente. E isso, na verdade, cá entre nós, não tem nenhuma perspectiva de melhoria, né? Na verdade, as coisas só pioram. Então, cada vez mais a gente tem que estender a segurança para todo o perímetro que a gente pode colocar, toda a superfície que a gente tem de conectividade, né? Hoje, como eu comentei, esse perímetro não é mais tanto como um castelo, como uma fortaleza, né?
Antes era mais tranquilo, a gente tem o fosso, a gente tem grandes muralhas e fica fácil controlar quem entra e quem sai, quem acessa e quem não acessa, né? Mas hoje isso não está mais assim, né? Esse perímetro, como eu coloco, né, nos exemplos, está mais em torno do dado, em torno da pessoa, onde quer que ela esteja. Então é nesse ponto que a gente tem que controlar. Se a pessoa está fora da empresa, controlamos o acesso é, de qualquer lugar. Se o colaborador está usando o seu próprio dispositivo, a gente tem que ter algo que possa controlar também esse acesso de um dispositivo pessoal. Tudo que gera risco para o negócio, né? Enfim, risco para os dados, riscos para as informações do negócio, a gente tem que controlar de alguma forma, né? E a gente caminha para uma abordagem é, que possamos simplificar, né, esse modelo de segurança convergindo em nuvem, mas que também seja um modelo que a gente possa continuar entregando conectividade, rapidez, agilidade, escalabilidade para os usuários, mas tendo também a segurança, tendo controle e fazendo políticas específicas, fazendo controles específicos, aplicando todo o conceito de Zero Trust para quem está remoto ou para quem está dentro do escritório, né? Então, a ideia é ser algo simplificado, tá? Então, a gente tem hoje, com o Forcepoint One, né, a nossa plataforma em nuvem, todos esses caminhos moldados para essa segurança convergindo em nuvem, né? E de forma simplificada, né? E como? A gente tem alguns pontos aqui para a gente destacar, né? Então, assim, a gente tem os cenários dos colaboradores remotos, né? Então, trabalhando com a máquina da empresa, mas trabalhando de qualquer lugar, tá? Esse é um cenário que a gente tem que controlar, porque é um patrimônio aqui da empresa que está sendo utilizado por usuário e que vai ser utilizado para acessar informações, vai ser utilizado para acessar o web, e a gente precisa proteger e controlar esse acesso nesses dispositivos. Existe o cenário onde a gente onde os usuários, colaboradores vão até o escritório, e aqui sim, né, já há um perímetro naturalmente, e aqui também a gente pode controlar e direcionar isso tudo para uma inspeção em nuvem, e a gente tem aquele cenário também bem comum atualmente dos usuários com seus próprios dispositivos, né, tentando acessar as informações de trabalho dos seus próprios dispositivos. Então, a partir da plataforma do Forcepoint One, que é toda em nuvem, né, toda uma aplicação distribuída, nós utilizamos toda a infraestrutura da AWS, então a gente tem centenas de pontos de presença, de conectividade em cloud, nós temos aí uma escalabilidade já nativa da própria arquitetura da AWS, e o Forcepoint One nasceu dessa arquitetura, dessa escalabilidade, então a gente tem muitos diferenciais nesses pontos. E dentro, embora seja uma aplicação distribuída no sentido de escalabilidade, no sentido de pontos de presença de forma global, né, a gente trabalha com políticas uniformes, com gerenciamento centralizado, obviamente, para dar esse controle de acesso e proteção para os principais canais aqui que a gente está vendo, né? Então, a gente está falando de controlar e proteger o acesso à web, falando de controlar e proteger o acesso a aplicações SaaS, conhecidas como M365, Microsoft 365, como Google Workspace, como Dropbox ou como AWS. Então, esse acesso nós podemos controlar, né? E também
um controle também e uma proteção para as aplicações que estão dentro do nosso ambiente, né? Então, ainda existe esse cenário, né, que é o híbrido que a gente comentou. Então, existe uma parte, talvez, das nossas aplicações que estão ainda dentro de um data center, dentro de uma localidade, enfim, uma aplicação, enfim, web, um acesso a um servidor, enfim, a um serviço que tem aí dentro de um data center. Nós damos essa conectividade com o famoso conceito de ZTNA, né, aqui colocado como Private App. E também a questão de visibilidade de e-mails, principalmente e-mails que estão ali hosteados no M365, no Google, a gente pode dar uma visibilidade em cima de informações sensíveis que estão sendo trocadas, né? Enfim, a plataforma do Forcepoint One é toda moldada no conceito de Zero Trust, ou seja, fazemos políticas específicas para usuários específicos, para aplicações específicas, onde ninguém tem acesso a nada, não confiamos em ninguém, vamos dar a conectividade e proteger para quem realmente precisa ter acesso a determinadas aplicações. Tudo de forma simples, né? Então, a gente faz proteção, controles mais avançados nesse sentido, tá? E aqui, pessoal, eu começo uma série de 4 exemplos aqui já para a gente colocar, onde eu vou chavear aqui com as demos, tá? Então, o primeiro exemplo é quando a gente tem aqui o cenário, né? Aqui nós vamos olhar sempre esses 3 cenários, né? Como os nossos exemplos aqui da demo, para a gente entender como o Forcepoint One atua nesses cenários, tá? Então, o Forcepoint One aqui em nuvem, a ideia é que ele sempre possa proteger, com as políticas que tem aqui, o acesso do usuário que está desse lado esquerdo para esse lado direito, onde tem aplicações, né, onde está em nuvem, né, tudo que está web. Então, que o acesso à aplicação SaaS seja protegido e controlado pelo nosso módulo de CASB. O acesso ao web, a sites, seja protegido e controlado pelo nosso módulo de Secure Web Gateway. E o acesso a aplicações privadas seja protegido e controlado pelo nosso módulo do Zero Trust Network Access, né? Dá o acesso ali para a aplicação. Então, o primeiro cenário é com uma máquina do usuário que está remoto, ou seja, ele está trabalhando de casa, ou está trabalhando do Starbucks, ou está trabalhando, enfim, do aeroporto, mas que a máquina da empresa ali, aquele usuário que está remoto, seja controlado através de um agente do Forcepoint One e que force isso a que seja colocado para a nossa nuvem, né? Então, esse é um primeiro cenário para a gente olhar aqui, né? Então, vou trazer esse cenário aqui para a gente demonstrar, tá? Então, um primeiro ponto, a gente tem aqui a plataforma do Forcepoint One, tá? Então, é um tenant, é em nuvem, é SaaS, é simples e é rápido aqui da gente entender a lógica, tá? Se a gente vier aqui na parte de políticas dentro do Forcepoint One, a gente vai ter uma visibilidade de todos os controles que a gente tem. Os controles de web, então a gente consegue observar rapidamente aqui, eu vou passando o mouse, vocês vão vendo que eu estou controlando algumas páginas, como gambling, games, para a gente fazer um isolamento, né? Fazer uma camada de proteção diferente aqui, com isolando o acesso do browser, eu vou mostrar isso para vocês. A gente está bloqueando redes sociais, a gente está bloqueando alguns conteúdos aqui mais passíveis de risco, né? Então, aqui a gente tem alguns cenários. Depois a gente tem aplicações CASB, né? Aplicações SaaS sendo controladas. Então, aqui eu estou bloqueando um acesso específico para a AWS, eu estou fazendo uma gestão específica para o Google Workspace, com a visibilidade com a API, né? Eu saber o que está armazenado nessa minha aplicação em nuvem, né? Nesse meu Google Drive, por exemplo. Eu tenho
aqui o M365 com a mesma característica do Google, né? Ou seja, com políticas de DLP, de evitar vazamento de dados, que a pessoa tire um dado sensível lá, né, do ambiente lá em nuvem, né? Ou que evite que seja colocado um arquivo malicioso nessa também aplicação em nuvem, né, ali onde está armazenando. E a gente também tem as aplicações internas, né? Então, um CIEM ou um RP ou um SAP, enfim, alguma aplicação também do data center que a gente controla com o ZTNA, né? Então, para esses cenários, a gente pode fazer alguns tipos de ações. Então, voltando ao primeiro cenário, que seria com um agente instalado, a ideia é que uma máquina gerenciada dentro da rede, ou seja, gerenciada dos usuários remotos, nós tenhamos aqui o agente do ForcePoint One instalado, e essa máquina possa ser controlada e que a gente tenha visibilidade do que está acontecendo. Então, a gente está falando de conseguir controlar acesso à rede social, então aqui eu estou bloqueando o acesso à rede social. A gente tem uma forma de endereçar uma camada de proteção aqui para determinados tipos de sites, então sites de games. Eu não quero exatamente bloquear, mas eu quero que o usuário acesse de forma segura, né? Aí a gente pode acessar com o Remote Browser Isolation, né? Então aqui a gente acessa esse site, mas o site não é carregado no browser. Esse site ele fica carregado na nossa nuvem, e aqui para o usuário é imperceptível, né? Mas a gente tem a mesma percepção aqui de acesso, né? Mas o site não carrega códigos, não carrega JavaScript, isso tudo fica em nuvem. Tá? Isso é bem legal, né? Então a gente está controlando esse acesso. Outra coisa, nessa máquina controlada, por exemplo, deixa eu entrar aqui no portal do Office. Aqui a gente está já autenticado, controlando esse acesso ao Office 365. Tanto é que vou abrir aqui uma aba com o OneDrive, tá? E um arquivo aqui confidencial. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer um download aqui. Um arquivo confidencial, a gente evite que isso seja baixado, né? Ou seja, evita que isso seja aberto aqui pelo usuário, que seja baixado, tirado da nuvem, tá? Então aqui tem alguns pontos para a gente colocar, tá? Ou ainda assim, se eu estou acessando alguma aplicação não sancionada, tá? Então eu posso falar para o usuário, o Dropbox não é uma aplicação corporativa, por favor, use a nossa aplicação Google, que é a aplicação homologada, tá? Então são alguns cenários aqui que nós endereçamos, controlamos o acesso à aplicação SaaS, controlamos o acesso ao web, mesmo que o usuário esteja remoto, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso exemplo aqui do slide. Pessoal, se tiver alguma pergunta, quiserem mandando aí no chat, a gente esclarece, tá bom? Um segundo cenário, que eu acho que é bem legal da gente mostrar, é justamente o cenário de controlar os dispositivos não gerenciados, ou seja, dispositivos do próprio colaborador, os smartphones, os tablets. Então, eu posso aplicar uma camada aqui de proteção, de controle para o CASB, né? Ou seja, a gente atua aqui, falando tecnicamente, com reverse proxy, ou seja, na hora que eu vou autenticar numa aplicação como o Google ou como o 365,
a gente primeiro identifique o usuário, faça a camada de proteção, aplique um multifator de autenticação e a gente já automaticamente direcione para fazer um login no Google, no 365, enfim, a aplicação em nuvem que a gente quer logar. Com isso, a gente pode fazer os mesmos controles de DLP, controles de proteção de ameaças para esse acesso à aplicação SaaS. Tá? E a gente pode também controlar dos dispositivos. Né? Então, aqui eu vou, de novo, voltar aqui aos exemplos. Né? Aqui agora eu vou abrir uma aba anônima da minha própria máquina, que não tem nenhum agente, e a ideia é que eu vá logar aqui no Google, né, com o meu usuário, o meu usuário da empresa. Né? Então, eu vou aqui com o meu login da empresa. Tá? Esse login, a gente vai... Aqui. Esse login aqui a gente vai avançar. A ideia é que a gente seja identificado pelo Forcepoint One automaticamente, tá? Então, a gente automaticamente é redirecionado para o portal do Forcepoint One. O Forcepoint One aqui a gente coloca o mesmo login e agora a gente está já sendo controlado dentro do Google. Como que a gente identifica isso? A gente aplicou aqui o famoso reverse proxy, né? Tecnicamente falando, a gente reescreveu o URL. Tudo que a gente abrir do Google agora está sendo controlado nesse momento, né? Então, eu não, o que eu estou acessando do Google Drive, por exemplo, aqui eu devo também fazer esses controles, né? Vamos fazer um download aqui. E aí a gente tem que ter uma ação de block, né? Ou seja, esse usuário está tentando fazer o download, mesmo do seu próprio dispositivo, ele acessou o web, tentou logar aqui no Drive da empresa, e do seu próprio dispositivo ele não pode fazer o download de nada. Tá? Então a ideia é essa, esse download tem que ser modificado aqui pelo Forcepoint One. Tá? Um outro cenário aqui para a gente mostrar, ainda nesse ponto, é um cenário de um Android. Então, aqui no meu ambiente eu tenho um Android aqui simulando um smartphone. Né? Então, aqui está o meu Android. Tá? Então, eu estou controlando aqui também esse acesso do Android. Então, eu vou vir aqui no meu Drive também. Deixa eu ver se a gente consegue aqui logar rapidinho. Vim aqui, ó. Adicionar aqui um usuário. Mesmo assim, né, a gente faz ao vivo aqui, tem algumas demoras, mas, enfim, estou logando com o mesmo usuário no meu smartphone agora, né? Que ele pede para aceitar algumas coisas, enfim, coisas do dispositivo aqui. Vamos aceitar. Olha só, ele pediu o login aqui no Forcepoint One, tá? Olha que legal. Então, a gente vai pedir para autenticar aqui. E dentro do Google Drive, a gente fala, ó, no seu dispositivo, smartphone, eu não quero que você use o Drive da empresa no seu smartphone, não. Tá? Então, eu estou bloqueando essa aplicação. Então, aqui, pessoal, é esse exemplo do BIOD. Tá? Então, direcionando aqui para controlar e proteger as informações, proteger os acessos, mesmo de dispositivos não gerenciados, né? Aqui, dispositivos dos próprios colaboradores. Tá? A gente tem um cenário também bem interessante, que é quando existem máquinas ou dispositivos dentro do ambiente. Então, aqui a gente passa aqui para a parte do Office, aonde nesse ambiente a gente quer proteger e controlar também, principalmente a parte web, né?
Então, a gente pensa aqui em dispositivos também dos próprios colaboradores, que eles levam para dentro da empresa, ou terceiros utilizando a rede da empresa para navegar, enfim, pessoas contratadas, né, enfim, externas que estão dentro da empresa, ou próprios dispositivos ali sem agente instalado. Aqui nós podemos também direcionar todo esse tráfego para a nossa nuvem, e mesmo a máquina sem agente dentro do nosso ambiente, dentro do nosso escritório, a gente pode controlar da mesma forma. Então, eu volto aqui agora pegando um outro ambiente, tá? Uma outra máquina aqui, simulando uma rede interna. Aqui eu tenho um firewall, tá? Só mostrando aqui a rede. E essa máquina, na verdade, não tem agente nenhum, tá? E a ideia aqui é que a gente possa aqui navegar web, vamos ver aqui, e ter os mesmos tipos de controle de bloqueios, enfim, mesmo bloqueio para a página do Facebook, enfim, os bloqueios ali isolando o acesso a uma página de games, por exemplo. Como que isso se dá, né? Deixa eu voltar aqui no nosso slide, né? Então, a gente pode estabelecer uma conexão segura entre a borda da sua rede, do perímetro, com a nossa nuvem, e todo mundo aqui, que mesmo que não tenha agente instalado, nós podemos controlar e aplicar os mesmos filtros de web, enfim, os mesmos redirecionamentos, CASB, mesmo se tem alguma máquina aqui dentro sem agente. Tá? Então, isso é legal, porque aqui a gente cobre todos os cenários da questão de trabalho híbrido, né? Então, usuários estando remoto, usuários do seu próprio dispositivo e usuários estando dentro de uma localidade, né? Todos esses pontos a gente consegue cobrir com uma proteção e controle para aplicação SaaS, proteção e controle para web, e agora a proteção e controle que eu quero mostrar para aplicações dentro do nosso ambiente, dentro do nosso data center. Tá? Então, aqui a gente está falando do famoso ZTNA. O ZTNA, o conceito é da gente prover uma conectividade para a aplicação que está dentro do data center, né, on-premise aqui, mas que a gente não use uma VPN, né, não mais VPN, né. Recapitulando, durante o período aí que a gente viveu nos últimos tempos, a conectividade era muito importante. Então, rapidamente se estabeleceu essa conectividade com uma VPN para os colaboradores, para que eles pudessem trabalhar remotamente, né? Isso atendeu a demanda urgente, né? Vamos combinar assim, mas houve consequências sobre isso, né? As consequências desse uso da VPN, e as consequências são voltadas à parte de segurança, a questão de ataques, a questão de, enfim, de roubo de informações. Isso tudo veio por um acesso inseguro que a VPN dá, porque a gente estabelece realmente a VPN uma conectividade para uma rede inteira que o usuário pode ter acesso. E se tiver algo malicioso na máquina do usuário, isso vai para dentro da rede também. Então, isso a VPN é o que estabelece conexão, mas traz para a gente alguns riscos de segurança. Em contrapartida, o ZTNA, a gente não tem esse uso da VPN. O que a gente faz usuário, aqui estão as aplicações que você pode acessar de acordo com o seu perfil dentro da empresa. Se você tem um perfil de administração de segurança, você pode acessar a gerência das soluções de segurança. Se você tem o perfil de acessar uma conta do M365, se você tem o perfil de acessar, enfim, o RP, aqui estão as aplicações que você precisa acessar. E aí, para o uso do ZTNA, nós também aplicamos uma camada de DLP, também aplicamos uma camada de proteção de ameaça, ou seja, o colaborador, mesmo acessando de forma Zero Trust uma aplicação interna, ainda assim ele tem a camada de evitar vazamento, ou seja, de tirar uma informação confidencial de dentro daquela aplicação. Então, o colaborador acessando aqui, ERP,
né, enfim, aplicação interna, tem lá a lista de colaboradores, de parceiros, CPFs, dados confidenciais, isso não pode sair de dentro dessa aplicação, né? Então, é nesse nível que a gente chega, né? Vou chavear aqui de novo, tá? E novamente aqui, vou abrir uma aba aqui anônima, tá? E fazer o login. Na verdade, eu nem precisa, né? Deixa eu abrir aqui meu portal do Forcepoint One e esse usuário, mesmo que é um usuário admin, que tem acesso ao portal de administração, ele também tem acesso a um portal de aplicações. Eu, como administrador, eu posso acessar algumas aplicações para gerenciamento, tá? E uma das aplicações que eu, como administrador de segurança, preciso ver de qualquer lugar que eu esteja é o meu CIEM, tá? Então, aqui eu tenho o meu ZTNA aqui direcionado, né? Ou seja, eu posso acessar de qualquer lugar aqui, eu clico, ele redireciona para o portal do meu CIEM, tá? E aqui eu posso ter a visibilidade dos logs que o CIEM correlaciona das aplicações, né? Então, aqui eu estou mostrando, por ocasião, os logs do próprio Forcepoint One, tá? Que ele envia aqui para esse CIEM, tá? E se por acaso esse colaborador quiser extrair alguma informação, eu também quero aplicar a camada de DLP aqui dentro. Então, a hora que eu tentar extrair um dado confidencial, né? Então, aqui eu estou simulando exportar um log dessa aplicação interna, né? Então, eu vou ser bloqueado, eu não estou deixando o CIEM fazer esse export de informação. Vou mostrar aqui, já ele vai carregar aqui, ele fica montando esse relatório, mas aqui eu tenho, dentro das minhas caixinhas, né, a regra do CIEM, onde eu bloqueio todos os tipos de download, tá? Então, isso é uma regra simples de DLP que a gente tem aqui dentro, tá? E aí ele não carrega, né? Ele não deixa exportar isso, né? Então fica carregando aqui e não deixa tirar essa informação, tá? Bem, essas são a prática que eu queria mostrar para vocês, né? Os cenários possíveis quando a gente fala de trabalho híbrido, tá? E isso só é possível por alguns pontos, pessoal. A gente tem essa plataforma do Forcepoint One toda em nuvem. A segurança que a gente pode entregar, um nível de granularidade, porque a plataforma é toda baseada no conceito do Zero Trust, ou seja, aplicando políticas específicas para colaboradores específicos, né? A gente faz esses 3 pontos principais de nuvem, né? De proteção, de segurança convergindo em nuvem, né? Então, ou seja, controlar, proteger os acessos web, controlar e proteger os acessos SaaS, né? Aplicações SaaS, controlar e proteger os acessos às aplicações privadas, como a gente mostrou aqui o caso do Splunk, né? E aplicar uma camada de segurança de dados, que é muito importante, né? Ter DLP mesmo nessa camada de nuvem e ter DLP mesmo para quem está distante da organização, né? Distante fisicamente, né? Uma console integrada aí para todo mundo, né? E um ponto que pega bastante aqui, né? A gente fala, não, legal, Gustavo, mas a gente vai agora passar a controlar, proteger, encaminhar tudo isso para a nuvem da Forcepoint, né? E como é que fica essa questão de performance, como fica essa questão aí de latência, muitas perguntas técnicas vêm quando a gente fala nesse ponto, né? E, como eu comentei de início, toda a nossa plataforma do Forcepoint One, né? Ela é baseada na AWS, e a AWS, a gente sabe que é o player que tem mais pontos de presença globalmente, está falando de mais de 300 pontos de presença, o que inclui aí mais até de 2 pontos de presença no Brasil, inclusive, mas em vários outros países
do globo, né? E mesmo espalhado, é uma única plataforma, né? Claro, é uma aplicação distribuída, mas uma única plataforma, né? Controlamos vários cenários, como vocês viram, né? Mas isso faz com que a gente não tenha aí os gargalos por conta de data center, os gargalos aí por conta de enfim, poucas localidades, né? A gente conta com a confiabilidade da própria AWS para manter o serviço rodando, né? Então isso é importante também para a questão aí da segurança em utilizar a plataforma, tá? Então pontos aí para a gente destacar, né? E por último a gente visa aqui até amarrando aqui, continuando nessa interligação com a introdução que o Bruno deu, né? Os exemplos aqui que eu procurei mostrar para a gente se identificar e poder estender políticas para quem está fora da empresa, né? E com isso a gente possa ter visibilidade, aumentar a produtividade, né? Controlar, enfim. Isso tudo tem ganhos interessantes na questão da gestão ali da performance das pessoas, né? Ter a solução em nuvem tem muitas coisas envolvidas e o que a gente sabe que tem uma redução de custo aí por infraestrutura, né, por serviços que estão rodando, né? Então a gente está deixando de ter uma pilha de recursos em on-premise para ter algo em nuvem já bem estruturado e unificado, né? A gente está falando de já ter uma redução de risco, porque a gente está falando de todo um modelo Zero Trust, ou seja, de políticas aí aplicadas específicas para, enfim, né, de novo, para usuários específicos, grupos de usuários e tal, para acessos web e aplicações, né? E, como o Bruno colocou, a gente também consegue acelerar e implementar conformidade, né? Então, ter aí até como também mencionei ali no início da apresentação, né? Então, a gente tem muitas coisas fragmentadas quando a gente tem esse ambiente híbrido. E a ideia aqui é mostrar para vocês que isso pode ter uma visibilidade unificada, simplificada, né? Que a gente possa, mesmo as pessoas estando em vários pontos, em várias localidades, a gente ter uma única visibilidade dos usuários, dos colaboradores. Tá? Então, esse é um pouco dessa transformação, né? Então, a gente transformou digitalmente a dinâmica, né, da empresa, a dinâmica do negócio, enfim. Agora, a gente precisa transformar isso que a gente coloca aqui com os nossos recursos, as nossas proteções de dados aqui com a solução da ForcePoint, tá, pessoal? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, deixa eu voltar aqui. Excelente, Gustavo. Muito obrigado por essa visão, Imagina. né? Apresentar essa plataforma completa, unificada, que vai nos ajudar a cobrir essas diversas camadas aí, né? Exatamente. Só para complementar, eu gostaria de compartilhar alguns benefícios, né, que essa oferta, juntamente com a plataforma, ela traz para os nossos clientes. Então, quais os benefícios esperados, né, pessoal, com essa nossa oferta, com essa nossa solução, juntamente com essa plataforma da ForcePoint One, né? Primeiro, né, uma proteção completa para essa camada híbrida, né, para essa força de trabalho híbrida, né? Então, é protegendo ali os acessos, os dispositivos, né, controlando o acesso web né, e com todas essas camadas que o Gustavo apresentou para a gente. Com a solução personalizada, ou seja, entendendo, né, a Future vai entender qual que é o melhor cenário, né, quais as camadas que precisam proteger, né, de fato no seu ambiente. Então a gente
vai sentar, reunir, conversar para que a gente proteja os pontos mais críticos, né, do seu ambiente. Para que você tenha, de fato, né, visibilidade do seu nível de exposição, né, onde você precisa investir mais ou menos. E como o Gustavo comentou, né, também, te ajudando a se adequar às normas, né, principalmente no que diz respeito à proteção de informação, para que ao fim do dia, né, a sua companhia tenha aí a redução do risco de fato contra cybercrimes, né, reduzindo aí, contra-ataques cibernéticos, vazamento de informação. Perfeito? A Feature, ela trabalha segurança de ponta a ponta, então a gente te convida a conhecer as nossas soluções, né, onde a gente tem aí soluções desde o pilar de planejamento, com soluções de proteção. Essa solução que nós acabamos de apresentar, trata do pilar de proteção de usuários, né, e a gente tem também nosso pilar de soluções de resposta, né, com gestão de ameaça e continuidade de negócio. Então, eu te convido a conhecer essas nossas outras soluções, né, procure seu gerente de conta, não sei se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta, a gente agradece, né, acho que tem uma aqui, o Leandro, né, falando excelente conteúdo, obrigado a todos pela aula, né, muito obrigado, Leandro. Nós iremos Obrigado, né? disponibilizar esse conteúdo, né, nas nossas redes sociais, no YouTube, então, caso você queira consultar novamente, compartilhar com seu time, com a sua equipe, fiquem à vontade, né, estamos à disposição para ajudá-los nessa jornada, né, para proteger da melhor forma possível essa carga de trabalho híbrido desses usuários, utilizando esses dispositivos gerenciados ou não, né. Novamente, muito obrigado, Gustavo, como a gente não tem perguntas, né, nosso muito obrigado por essa parceria, né, conte conosco aí, sempre no que precisar, nosso muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado todo o time Feature pela parceria, pelo convite. Espero que todos tenham gostado. Me coloco à disposição também para o que vocês precisarem. E, enfim, para aprofundar nas soluções, é óbvio que aqui a gente não consegue passar nos detalhes, falar de política, entrar no granular, mas eu me coloco à disposição para, junto com o Bruno, com a Future, com o time, a gente possa dar detalhes, mostrar detalhes e, quiçá, fazer até uma prova de conceito com vocês, tá? Então, obrigado novamente, que todos tenham uma excelente semana. Perfeito, Gustavo, muito obrigado. Em breve iremos disponibilizar, divulgar, né, o tema do nosso próximo webinar, fiquem atenados e muito obrigado por estar conosco até aqui e esperamos vocês no próximo, beleza? Um abraço, um bom trabalho a Obrigado, todos. abraço, tchau, Obrigado, tchau. Gustavo, tudo de bom.